Beleza. Não sei o que aconteceu. Se for acontece às vezes com você, comigo nunca aconteceu não, primeira vez. Comigo acontece quando tem variação na internet, aí cai. Não sei. Não testei a internet. Mas maravilha, bom que voltamos, estamos aqui. Eu estava falando assim, quando você está fazendo aquilo, ô Aurélio, você está construindo um estado emocional. Tá me ouvindo? O seu áudio está funcionando já ou não? Deixa eu dar uma testada aqui na minha internet para ver, porque também... Tá funcionando tudo. Tá. Deixa eu testar aqui para ver se a minha internet está ok. E aí entra uma coisa que fala assim sobre o fake it till make, ou seja, finge até ser. É diferente quando você faz o que a gente chama de um ensaio mental ou um ensaio cognitivo, que é você criar a imagem e usar o VAS, o que é? Visão, audição. Nossa, tá meio travando aqui. Tá bem aí pra vocês ou é meu computador que tá zoado? Tá tudo certo. Então, beleza. Tá tudo certo. É o meu aqui que sei lá o que tá travando. É só a imagem, né, Tainá, que tá travando dele, mas talvez seja isso, a conexão que tá instável aí. Tá oscilando, mas tá tudo ok. Beleza. Vai falando aí, se vamos cair, volta. Beleza. Vamos lá. Então, o que acontece? Quando você cria um ensaio mental, o que é um ensaio mental? É uma construção imaginativa com riqueza de percepções sensoriais, visão, audição e a sinestesia. Quanto mais essa percepção... Lembra que como nós percebemos a realidade que a gente falou? O que tá enxergando, o que tá vendo. Através dos 5 sentidos. O que eu vejo, o que eu ouço, o que eu sinto, o paladar, entendeu? Através dos 5 sentidos. Quanto mais esses 5 sentidos forem ativados no processo de construção dessa imaginação, mais força a memória que está sendo criada tem. Certo? Quanto mais vívida essa memória mais emoção associada na criação da memória, mais essa memória vai para o que a gente chama de memória de longo prazo. É aquilo que o nosso cérebro armazena. Nós temos memória de curto prazo, memória de trabalho e a memória de longo prazo. Memória de curto prazo, às vezes você chegou e perguntou o nome do garçom no restaurante, você lembra o nome do cara ali, mas passou uma semana, muitas vezes você não lembra o nome do garçom naquele momento. Porque aquela memória, o teu cérebro ele não reconhece como uma memória útil, no sentido, ou seja, não vale a pena eu armazenar, ela dura às vezes até alguns dias, mas ela não vai ser registrada no cérebro na memória de longo prazo. E aí, dessa forma, ela se esvai. Quando você faz o ensaio cognitivo, o ensaio mental, ou a visualização, que a gente fala, ou seja, que você falou, você está construindo um estado emocional. E quanto mais vívido for, mais essa memória está, mais armazenado fica, mais você vai em caminho daquilo. Então, Aurélio, você foi com a atitude de 1 milhão. Ela é ótima. Ela está sendo uma estratégia para construir o estado emocional. Faz sentido? Faz. Então, a história é qual estado emocional é necessário no contexto que você está atuando. Se você só usar a construção do estado emocional da atitude e não gerar comportamentos diferentes, não terá resultados diferentes, haverá frustração e aí você abandona o processo ou corre um risco de viver uma negação de realidade que às vezes pode gerar um processo de distorção mais sérias até da personalidade da pessoa, de não saber lidar com as demandas, ok? Sim. Então, é aquilo. É importante sim, mas ela é para quê? Ela é como se fosse para criar a energia. É a primeira marcha do carro. Vamos fazer o carro andar. Mas como a gente viu, sair do ponto A para o ponto B, eu preciso verificar qual estratégia eu utilizei. Será que eu usei o estado emocional adequado para realizar aquela estratégia? Certo? Então, é isso. Mas vamos lá. Aurélio, e você? Quais foram os ganhos que você percebeu nessa semana contigo? Cara, é assim, fora de colocar o do evangelho também, mas já era uma rotina minha, então foi simples para mim, né? Só precisei ter que digitar e colocar no computador, só isso.
E refletir um pouco mais, porque também tem outras pessoas no grupo que a gente quer agregar, né? E tal. Então, para mim foi simples. Agora, com relação aos encontros, ao que vem sido colocado no grupo e tudo mais, os ganhos são muitos, porque, por exemplo, nesse momento eu estou participando de um programa do Sebrae aí na cidade da Tainá, em Apucarana, e é desenvolvimento de time de alta performance. Então, como que é o nome daquele, meu Deus? Garage. Não, achei... como se fosse o Conecta. É de startups, mas também não é o Empretec. Eu achei que você ia falar do Empretec, tinha fugido do nome. O Empretec é fantástico, mas eu nem sei como é que vai ser o Empretec esse ano, porque é presencial, né? Uhum. Mas é muito bom mesmo. Mas é algo parecido com o Empretec. Então, a gente está precisando muito discutir e tal, e agora chegou numa fase que entrou um mentor, que não fomos nós que escolhemos e tal. Então, saber lidar com essas demandas, as situações aqui do grupo têm ajudado muito, entendeu? E a gente está bem avançado lá por aplicar coisas daqui lá no outro grupo, entendeu? Você pode dar um exemplo para a gente aqui, só para a gente materializar um pouco isso? O primeiro, o exemplo mais importante é a situação de saber ouvir as pessoas, de saber que a gente precisa criar como se diz, um processo de decisão linear. Porque o que a gente vem fazendo aqui? O acorde governe é mais ou menos para a gente ser linear. Claro, dentro das instabilidades das circunstâncias do dia, mas a gente saber valorizar o processo, nascimento e morte. Né? Então, como a gente está lidando com algo que vai nascer e logo a gente vai ter que se desapegar e deixar embora, que é mais ou menos isso, que é o programa, entendeu? Da criação da startup. Então, a gente está trazendo muito daqui para cá. Até a Jéssica, ela é uma das integrantes do meu time, lá, do nosso time de lá, e eu trouxe ela para cá para que ela visse esse tipo de conteúdo também, para agregar lá na outra situação, entendeu? Uhum. Então, esse é o contexto, trazer, como a gente falou lá atrás do chá, entendeu? Do conhecimento, habilidade e atitude. Eu quis mostrar para ela que uma verdade, ela aparece de diferentes formas, em contextos totalmente diferentes, entende? Uhum. Então, isso é muito agregador. Não sei se é a palavra correta, agregador, mas contribui muito, né, para evoluir. Então, a gente passou por esse processo. E eu, pessoalmente falando, é lógico que vai ter a hora que vai chegar a um platô, mas eu estou muito feliz porque eu estava vindo no gráfico, vamos dizer assim, O que te faz acreditar que chegará no platô? Porque eu gosto dessa ideia de subir em escada. Uhum. Entende? Porque se eu vou muito rápido, e eu já fiz isso, eu me canso, me frustro, não consigo lidar corretamente com as frustrações e volto lá para o vale de novo. Então, eu escolhi agora me dedicar àquilo que eu estou vivendo no momento, colocar minhas forças, minha energia no sentido de me desenvolver até certo ponto, parar, refletir e olhar. É lógico que nesse período que eu parei, olhei e refleti para trás, eu parei. Então é um platô. Mas logo eu já me toco, esse sentimento tem vindo com mais frequência de eu perceber que eu estou meio parado e preciso subir, avançar. Como é que eu avanço? De repente me deparando com uma informação do tipo que está acontecendo aqui agora, entende? Uhum. Totalmente fora do meu dia a dia, da minha rotina. Então é isso, entende? Isso que me faz acreditar que eu chego no platô e subo, chego, subo. Uhum. Certo. Senão eu ia aprofundar, cutucar aqui. Deise, e você? Conta aí, quais foram os ganhos que você percebeu do nosso encontro da semana passada para hoje?
Peraí que tava colocando a Chloe pra dormir aqui. Não, tranquilo. Mas dá pra falar. Dá pra falar. Não, ela acabou de dormir. Dá pra falar. Só fala baixinho pra ela não acordar. Vou falar baixo. E tô no escuro, então não adianta abrir a câmera. Tranquilo. Ai, bom, eu percebi o seguinte, né? Depois da tarefa, né, que você sugeriu da leitura de Provérbios, o ganho que eu percebi é que eu parei para analisar, que eu pensei assim, bom, é uma tarefa simples, eu já leio a Bíblia todos os dias, eu estou lendo outro livro, mas beleza, vou incluir agora Provérbios. Daí eu consegui começar. E aí, no meio do caminho, acabei desandando, né, nas tarefas. E daí, assim, um dos aprendizados foi, eu até anotei, né, baseado em Eclesiastes, começar e terminar as coisas, né, que eu começo. Fazer uma coisa de cada vez e fazer bem feito. Então, acho que meus aprendizados foram esses. Né? Essas decisões, de coisas, dessas habilidades que eu estou aprendendo. Né? Uhum. Vou abrir a câmera, mas estou no escuro. Tranquilo, fique em paz. Então, esses 3 aprendizados foram que ficaram para mim. Né? Começar e terminar, fazer uma coisa de cada vez e fazer bem feito. Então, justamente para não acontecer isso, né? Começar uma coisa e no meio do caminho, assim, é realmente um hábito que eu ainda não tenho, né? Abrir o Telegram com constância. E daí, quando eu fui abrir ontem, eu percebi, nossa, eu tô atrasada com o livro de Provérbios, né? Tô atrasada com as mensagens no grupo. E aí eu dei um corridão para ler hoje. Então, esses aprendizados são de coisas que eu percebi que eu quero agora dar um foco para aprender isso daí. Uhum. Aprender isso daí, você diz o quê? Aprender a viver conforme esses 3 princípios, né, que eu decidi. Começar, terminar e fazer bem feito. Terminar, fazer uma coisa de cada vez e fazer bem feito. Uhum. Posso ampliar a percepção? Fazer um convite, na verdade, para ampliação de percepção. Sim. Nós sempre estamos fazendo uma coisa por vez. De cada vez. Sim. A única coisa é que muitas vezes nós migramos para outras coisas, mas no processo de realização, o cérebro está 100% focado naquilo que ele realiza. Ele não está aberto buscando outras coisas. O que muitas vezes acontece é que nós não nos condicionamos a 2 coisas, a consistência e a acabativa, ou seja, concluir as coisas. Por conta daquilo que eu falei para vocês, acho que num dos encontros passados, não sei se você estava aqui, acho que estava, né, quando eu falei sobre a história de uma criança que teve muitas promessas e não eram correspondidas àquilo, não teve dentro do teu cérebro a área da recompensa devidamente trabalhada ou ativada, então ela não se acostumou a ter a recompensa da conclusão das etapas. Então ela começa muito e termina pouco. E isso gera para crenças e distorções de não dou conta, não sei, incapacidade, falta de realização, aí viram uma bagunça toda, entendeu? Então, a questão não é fazer uma coisa por vez, que naturalmente a gente já faz. A questão é eu fazer e concluir aquela coisa. Sim. Mesmo que seja uma etapa do processo. Vou correr 150 quilômetros. Só que eu vou correr 10 quilômetros por dia numa corrida de 15 dias. Então, ou seja, se hoje a minha tarefa é correr 10 quilômetros, eu vou fazer os 10 quilômetros. Se a minha tarefa, ou seja, eu concluí a etapa, como a Aurélio falou da escada, do platô, e você já sabe o conceito do objetivo e as metas no meio do caminho, das micrometas para alcançar, ou seja, quando você subir, o meu planejamento era chegar nesse degrau. Cheguei no meu degrau de hoje, eu não estou no topo da escada, mas eu concluí. Eu falo para o meu cérebro, eu concluí. Você se parabeniza, te dá uma micro-recompensa, te faz alguma coisa nesse sentido. Entendeu? E aí é a gente treinar conclusão. Quanto mais coisas você conclui, mais senso de realização você tem, mais
autoconfiança você também corrobora na construção, não é só isso, mas mais autoconfiança você ajuda a ter, porque o teu cérebro, quando você fizer uma afirmação, aquela vozinha que vai falar com você, nada, imagina, olha quantas vezes você já falou que ia fazer e não fez. Não sei se já aconteceu com você, só comigo. Não já aconteceu comigo. Aí quando aquela vozinha vier, você vai falar assim, ó, pera aí, ó, vem cá. Vem cá, pode vir, sobe aqui no ombrinho. Olha aqui, ó, tá vendo ali, ó? Essa era a realidade que eu tinha que você tá falando, mas ó, eu concluí. Então, agradeço, pode ir embora. Dá espaço para ela, não adianta abafá-la, que ela vai querer brigar. E aí é um conceito da PNL de ajuste entre partes, entendeu? Eu preciso parar de brigar. Juliano, mas eu percebi que no meu caso eu tô muito, talvez seja o contrário, talvez excesso de autoconfiança no sentido de que, não, eu vou dar conta, então eu coloco mais um projeto, começo mais um projeto. Ok, não mas sei. Vamos lá. Isso aí é excesso de autoconfiança ou um desconhecimento da capacidade de realização? Porque às vezes eu preciso reconhecer, não dou conta. Para eu dar conta, eu vou precisar abrir mão disso. Isso reflete muito mais um desconhecimento das minhas capacidades e incapacidades. Eu preciso reconhecer as minhas debilidades. Entendeu? A gente vai uma ova. Não vai. Eu acho, então, tava nesse esquema, assim, começava um projeto, ou começava um curso, aí chegava mais uma coisa, olha que legal, também me interessei por isso, eu acho que eu dou conta, eu vou colocar também junto. E daí, daqui a pouco, eu percebia que nossa, eu peguei muita coisa para fazer e eu percebo a limitação nesse momento, né? Eu não dou conta disso tudo que eu peguei para fazer, achando que ia dar conta. Reconhecer isso é bom. Reconhecer é bom e fechar etapas. O teu cérebro precisa de fechar portas. Porque senão, aquilo que eu falei para vocês, você vai abrindo o programa, vai esvaindo energia e não gera resultado. Porque você não tem energia para realmente realizar aquilo. Entendeu? Então, precisa fechar portas, como um computador precisa fechar os programinhas. Entendeu? Então, o exercício é esse mesmo, né? Concluo uma. Eu estou fazendo assim, eu me dou como prêmio agora começar a outra quando eu concluir uma. Use essa estratégia, verifique se funciona contigo. Você pode até começar 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo, coisas que têm timing de realização diferente. Eu faço isso aqui vai dar um tempo, aí eu migro para outra. É uma dança, onde a gente migra dos papéis, onde a gente migra das tarefas que você está realizando, entendeu? Essa aqui, ó, missão 1, era dar esses 3 passos. Desses 3 passos. Ela está no stand-by. Agora eu vou para a missão 2. A missão 2 era simplesmente estudar isso daqui. Fiz. Missão 3, entendeu? E aí você migra. E aí você olha no seu controlador se você fez aquilo que você se propôs. Entendeu? Vamos fazer 2 coisas rápidas agora. Peguem aí, por favor, o Telegram de vocês. Não sei se vocês estão no celular, não. Sim, eu tô. Quando nós começamos a tarefa? Dia 1º. Vamos verificar quem fez toda a tarefa? Eu ia estar indo. Vamos checar? Vamos. Eu só fiz dia 1 e 2, esse mesmo, no segundo dia. Também. Precisava ser íntegro, né? Às vezes foi de puta. Pode falar. Você não vai valer porque você postou meia-noite e 48 do dia 7. Então, mas o meu dia... Mas quem for? Se for isso daí, a minha referência pode ser o Nascer e o Pôr do Sol, como era cantado antigamente, ué. Tá bom. Mas vamos lá. Cadê? Quem fez dia 1? Vamos verificar. Aurélio, marca aí. Marca aí, Tainá. Eu vou falando, você vai colocar. Aurélio fez, Juliano fez, vai colocar. Tainá. Dia 2. Só Aurélio e Tainá. Dia 2. Dia 2 eu fiz. Daisy. Fez 1 e o 2 ali. Vamos dar a chance. Colocou ali, vamos colocar. Ganhei 1 ponto só. Aurélio. Tainá. Dia 2 foi. Dia 3, Aurélio, Tainá. Dia 2 foi, Juliano. Hã? William. Dia 3, dia 2 você não fez? Fiz, né? Mas eu não conto ali, deixa de fora, vai.
Então vai, no Ou pode 3. contar, conta também, vai pra contar. Cadê dia 3? Vai falando aí, ó. O Aurélio, a Tainá, o Willen. Cadê? Dia 4. Vocês nem comentam, eu fico lá postando um negócio, fazendo texto pra vocês nem comentam. O que eu acho legal é que, na verdade, eu coloco o conteúdo primeiro pra vocês, aí depois eu vou nas minhas redes sociais e o formato põe pra lá, mas primeiro eu crio pra vocês. O Willen fez do dia 2 e do dia 3. Fez 2 e 3? É que ele não tá aqui hoje, especificamente, mas vamos lá. Postou junto, os dois. Tá. Vamos lá. Que dia a gente tá? Dia 4. 4. Dia 4, Tainá, Aurélio, Willen. Dia 5, Aurélio, Tainá. Dia 6, é que tava correndo aqui também. Dia 6, Aurélio, Tainá. Dia 7, Aurélio, Willen e a Tainá, 48 do segundo tempo. Tainá foi todo dia também? Foi? Ah, parabéns, parabéns. Ó, então, Daisy, tu tá aí? Abre a sua tela. É que eu tava olhando aqui, né, acompanhando. Ah, tá, não, perdão. Ó, Tô aqui, pronto. então, eu pensei em alguma maneira, lembra que a gente falou sobre a história de micro-recompensas? Uhum. Eu tava pensando assim, e não foi combinado e não foi falado antecipadamente mesmo. Eu pensei, como eu posso dar uma micro-recompensa pela realização da tarefa? Então, para as pessoas que realizaram a tarefa, se vocês quiserem, é claro, se não quiser não tem problema, vocês lembram qual foi o preço que a Daisy disse que ela pagou para ter uma sessão individual comigo? Vocês estão ganhando de presente essa semana, a gente agenda uma sessão individual para a gente tratar algumas questões específicas aí, né? Só para vocês terem ideia do valor do presente para vocês por terem cumprido a tarefa, uma micro-recompensa. Obrigada. Obrigado. Então, aproveitem, hein? Essa eu perdi. Por isso que eu não falei antecipadamente, porque a gente nunca sabe, a gente está apto e pronto para circunstâncias. E é um treino, entendeu? E eu tive essa ideia, não tinha sido planejado desde o começo, não. Mas eu vou... Pode falar. Deixa eu colocar aqui. Uma vez eu tava entrando... Porque a minha cunhada, ela... Eu tava triste, perdão de interromper, eu tava triste, eu falei, a Tainá vai perder. E aí, sorte que a hora que eu entrei agora há pouco, 5h40, você colocou, eu falei, ufa, ela pôs. Eu tava torcendo pra vocês, entendeu? Vai lá, continua. Na verdade, eu li na parte da manhã e pra mim, assim, naquele momento, eu tava pensando qual que eu iria colocar, que eu não vi nada, assim, muito forte pra mim escrever. Assim, pelo menos eu vou colocar o que eu achei, assim, que fez mais sentido pra mim nesse momento. Enfim, a minha cunhada, ela é muito o negócio das energias, dos chakras, de reorganização, reprogramação, essas coisas. E aí ela tinha me colocado num grupo que a gente ia fazer umas missões de mudança, certo? E um dia ela falou, e ela deu uma tarefa pra gente fazer, e eu passei o dia todo pensando naquela tarefa, porque quando eu tenho alguma coisa pra fazer, eu penso muito. E eu não fiz essa tarefa. Chegou ao final do dia, deu o horário, deu às 7 horas, porque se ela postou às 7 horas, você tinha que ter cumprido a meta até às 7 horas do outro dia. E eu havia pensado o dia inteiro no negócio e não coloquei no grupo. Eu não fiz. Quando você não coloca, você praticamente não faz. Não adianta você fazer dentro de você. Aquilo que eu falei no início para você, lembra que eu te dei os parabéns? Faz. Nada substitui ação. Faz. Mesmo que a estratégia não foi adequada, faz. É exatamente isso que você está falando. Pra mim, que se a gente não colocar lá, nem que se for metade, é uma coisa que a gente não fez. Se a gente não pensar nisso durante as 24 horas, é porque isso não fez sentido pra gente. É assim que eu tô pensando agora. É que faz. Acontecia isso quando eu tinha com as minhas contas, com as finanças. Eu pensei que tinha pago isso.
Eu pensei que, tipo, não, precisa ter controladores, precisa ter coisas para medir, precisa observar. E aí eu vou compartilhar um exercício para vocês fazerem. Eu ia até ter pensado em fazermos outras coisas, mas é bom que surge na medida que a gente vai colocando aqui. A gente já está encaminhando para o final. Eu vou pedir para vocês fazerem uma lista onde vocês vão colocar 25 metas de vocês. Dentre essas 25 metas, vocês vão olhar, observar e refletir, vocês vão anotar quais são as 5 principais. Depois, se vocês circuntarem essas principais, vocês vão fazer o quê? Vocês vão refletir sobre as 20 que vocês deixaram de fora. Vocês vão ler a respeito delas. Vão meditar sobre elas. E essas 20 que não foram circundadas, você vai evitá-las a qualquer custo. Nessas 5... Sim. Oi? Entendeu? Como assim? Evitá-las a qualquer custo. Você escreveu 25. Tá. 5 você circundou, escolheu. Selecionei 5. Você vai olhar e refletir em cima das 20 que ficou de fora. Pensa muito nelas, nessas metas, para trazer clareza e consciência. E você vai evitar essas metas. Porque a grande questão não é você somente focar naquilo que você quer. É você saber falar não para aquele monte de outras coisas que aparecem. Aquele curso, aquela coisa, aquela tarefa, aquele livro, aquele vídeo, aquele YouTube, aquela coisa que tem ali, entendeu? A grande questão é como eu aprendo a dizer não para essas coisas para eu me concentrar naquelas que você, neste momento, até você realizá-las, você vai colocar a sua energia. Por quê? O que a gente vai perceber, e aí eu vou dar continuidade aqui, é que tempo e energia são recursos limitados. E nós precisamos saber gerenciá-los. Por isso que eu preciso evitar aquelas 20. Porque se eu mexer nessas 20 aqui, eu não vou ter energia para fazer as outras 5 que eu escolhi como principais. Concluir, posso fazer de novo? Posso trazer uma daquela e para cá? Sim, mas eu preciso aprender a falar não. Eu preciso aprender a falar não para a rede social, preciso aprender a falar não para mais um vídeo, preciso aprender a falar não para muitas coisas que estão roubando a sua atenção. Faz sentido? Sim, eu só queria perguntar uma coisa. Claro. Há um tempo atrás eu fiz essa lista e transformei ela no quadro dos sonhos. Você acha que seria bom, então, transformar essas 5 metas? Você pode escolher essas... Mas você pode fazer... Perdão, te interrompendo, conclua. Então, se eu posso... Porque, assim, eu percebi que eu comecei a... Quando eu fiz o meu quadro dos sonhos e que eu visualizava ele todos os dias, eu consegui focar mais neles, né, nas metas do quadro, e dizer não para as outras coisas, porque para mim é aquela coisa, não, o que faz sentido agora é isso. Então facilitou. Depois de um tempo eu parei de olhar o quadro e eu comecei realmente a inserir outras coisas. Que tem a ver? Tem, mas eu percebi que meu quadro não está muito concreto, né? E pelo que eu entendi agora, eu preciso colocar essas metas, elas precisam ser concretas, né? Essas concretas que eu falo por exemplo, não seria só fazer mais atividade física, não, colocar, quero fazer 30 minutos de atividade física 3 vezes por semana, no mínimo. Seria isso, né? Sim. Você especificar. Tá. Estou tentando fazer uma escada aqui, né? Vocês estão percebendo a minha tremenda habilidade. Ficou boa. Dá para entender. Deixa a perfeição. Faltou. Boa, não quero perfeição mesmo, não. Longe de mim. Então, pronto. Aqui, um pouquinho diferente que eu tô falando é,
Seria, na realidade, micrometas. O que eu preciso compreender? O objetivo é um local que eu quero alcançar. Entendeu? E metas são as coisas que eu vou realizando no meio do caminho para atingir aquele objetivo. Ok. Entendeu? Eu tenho um objetivo, por exemplo, aqui na minha área profissional. Fala um objetivo seu, Daisy, por exemplo. Profissional? Ou alguma outra área, qualquer um, tanto faz. Qual que você quer? Escolhe algum. Tá, eu ia colocar, por exemplo, na vida pessoal, ter mais saúde, ter um estilo de vida mais saudável. Tá, na sua área da saúde. As metas... Tá. Então, certo. o objetivo eu entendi como sendo algo mais amplo. Né? Não, saúde é a área, mas qual é o objetivo seu na área da saúde? Então, é isso. Teria que ser um objetivo bem concreto, não é isso? Tomar forma. Pode usar o SMART, Ok, você pode usar a meta da ABCD, a gente pode até falar disso num outro encontro nosso aqui. Não, eu vou colocar uma coisa que seja... Então, usando o SMART, tem que ser um objetivo que seja mensurável. Então, coloca aí, reduzir minhas taxas de cortisol. Reduzir minha taxa de cortisol. Nada como falar com uma farmacêutica, né, gente? Olha só, um doutor. Ela não vai falar assim, diminuir o estresse, quero ficar mais relaxada. Não, eu quero diminuir taxas de cortisol. Tem que ser... Tá certo, não? Eu elogio. Como é que eu vou saber? Tá certo. Como é que eu vou saber que eu tô menos estressada? Tem gente que nem sabe que cortisol é muito menos que dá pra medir, entendeu? Hormônio do estresse, mede no sangue. Pronto, simplifiquei o negócio. Viu que o nosso grupo é sofisticado, hein? Quer dizer, taxa de cortisol, para qual nível? Você quer saber o valor da taxa? Ué, vamos por... Eu não sei qual que é o parâmetro de cortisol. Me dá uma referência. Qual que é a referência de cortisol? Ih, caramba. Não sei exatamente agora, não. Eu preciso olhar agora o meu exame, olhar o valor de referência, mas vamos supor... vamos dizer que tava 30 e eu quero baixar para 15. Tá, 30... Chegar a 15. Eu nem sei parâmetro como faz isso, né? Então, ou seja... Porque chegar a 15 é o objetivo. Porque reduzir... Você pode chegar de 30 para 29 e você reduziu, tá bom? Tem razão. Então, cada um aqui, quando você vai pensar no seu objetivo, na especificação, você vai colocar o que você quer especificamente. Sempre contextualize, sempre especifique. Quero reduzir peso. Não importa. Eu quero o quê? Eu quero chegar a qual peso? Entendeu? Qual composição de massa magra e massa gorda eu quero ter? Entendeu? Ou seja, aí você pode especificar o que você quer. A gente tem um hábito de falar o que a gente não quer. A gente precisa colocar o foco no que a gente quer. Tá? Então, ou seja, para chegar a 15 de cortisol, que não sei qual que é essa referência, você vai ter... Isso aí eu chutei, tá? Sim, não, tranquilo. Você pode ter algumas metas intermediárias, ou seja, o que faz para reduzir o cortisol, por exemplo? Dormir mais cedo. Ok. Então, dormir mais cedo, o que é uma referência específica para você? O que é mais cedo para você? Dormir até as 10 horas da noite. Então, meta 1, dormir até 22 horas. Isso. Ok? Todos os dias da semana ou a maioria dos dias da semana? Ou quantos dias da semana? Todos os dias da semana. Todos os dias da semana. Dormir até as 22 para você ter quantas horas de sono? 8. 7 a 8. Tá, eu quero acordar às 5. Então, seria... Você percebe que dormir às 22, se você fosse acordar às 4 ou às 3, então, você percebe que é mensurável dormir até às 22 para que 7 dias de semana, para que eu tenha entre 7 e 8 horas de sono. Certo? Isso você está especificando. Qual outra meta que você pode ter para ajudar a reduzir? Fazer exercício físico. Eu coloquei 20 minutos 5 vezes por semana. Qual outra? Na minha alimentação, consumir 5 porções de frutas e verduras todos os dias. Intercalando, né? Frutas e verduras. Só para a gente exemplificar. Aqui, ó, vocês percebem que ela tem metas intermediárias que levam para um objetivo?
quando eu falei para você fazer uma lista de metas, na verdade, eu vou ajustar a palavra. É porque quando eu aprendi isso, eu usava a palavra meta. Mas o conceito é, coloque objetivos. Você vai listar 25 objetivos. Ok. E aí, desses 25, você vai escolher 5 principais. Quando a gente colocou, lembra da história das micrometas? Não deixa de ser colocar microetapas que você vai realizando. Você pode pegar um desse aqui e você pode desdobrar em coisas menores. Com certeza. Entendeu? Você pode cada um fazer, Tainá, eu quero fazer X clientes essa semana do meu trabalho. Ok, qual que é o meu objetivo? Faturar tantos reais dentro da minha atividade fazendo tal jeito. Qual meta? Falar com tantas pessoas, fazer tal coisa, buscar, entendeu? E aí você estabelece essas metas que te levam para o teu objetivo. Meta é aquilo que precisa... Pode falar. E se um objetivo levar ao outro? Por exemplo, se eu colocar um objetivo profissional que vai levar a um objetivo financeiro? Sim, muitas vezes é aquilo que aí é aquela visão holística da vida. Todos eles vão estar relacionados. O fato de você aumentar Certo. e melhorar, diminuir seu cortisol, aumenta a sua performance, a melhorar o seu relacionamento, melhora a maneira que você fala com a sua filha, melhora o seu atendimento nos seus clientes, entendeu? Somos Melhora minha holísticos. queda de cabelo. Diminui a queda de cabelo. Verifica aí a taxa, a quantidade de proteína que você está ingerindo, mesmo de origem vegetal, que como você não é homem, não é questão de testosterona, entendeu? Não. Mas isso aí eu já vi com a nutricionista, ela tá ajustando minha ingestão de proteína. Tá. Que tá baixa mesmo. Uhum. Então, aqui quando eu falei para vocês esse quadro, exatamente, escreva 25 objetivos, Ok. circula 5, pensa nos 20 e escreve. Coloca esses 20 escritos e fala assim, isso aqui eu preciso evitar. Você estava falando do quadro dos sonhos? Você pode ter o quadro dos sonhos com 25 coisas lá diferentes. A questão é que você não vai lidar com todos eles ao mesmo tempo. Tá, mas o que eu sugeri foi colocar os 5. Pode colocar os 5. É que objetivos. se você já tem o seu quadro, você não precisa necessariamente tirar de lá. O que você precisa, você pode criar um outro quadro, onde a conclusão daquele quadro vai te ajudar na conclusão do seu quadro maior, entendeu? Isso, tá. Você pode fazer isso, não precisa necessariamente deixar o que você já tem. E aí, o que eu quero, o que vocês vão fazer? Nesses objetivos, você vai pontuar numa escala de 1 a 10, não é 0 a 10. De 1 a 10, na frente dele, você vai colocar o seu nível de interesse sobre aquilo. De 1 a 10. Isso aqui vai ajudar até você na hora de escolher esses coisas. Você vai pegar... Nos 5 ou nos 25? Faz nos 25 primeiro, para você ver. Você vai pontuar de 1 a 10 seu nível de interesse por aquilo. A hora que vocês anotarem aí, vocês falam. Já estamos indo para o final. Aí você vai fazer uma outra coluna, tá? Na frente da meta você coloca a pontuação e na frente, depois de uma outra coluna, você vai pontuar em nível também de 1 a 10. Nível de importância. Interesse é diferente de importância. É verdade. Aí você vai multiplicar a nota de interesse vezes a nota de importância. Vamos supor que você deu qual que é o seu interesse de 0 a 10 em reduzir sua taxa de cortisol, Deise? Interesse? 5. Certo. Qual que é a nota de importância disso?
8. Importância, 8. Vocês vão fazer isso para todas as metas de vocês. E aí, o que você vai fazer? Você vai multiplicar, no caso, 5 vezes 8, vai dar aqui um total 40. Certo? Uhum. A multiplicação. O que você vai fazer com isso? Quando você fizer para todas as suas metas aí, seus objetivos, melhor dizendo, você vai conseguir discernir aquelas que têm maior pontuação. Aí você concorda que vai ter uma escala? Vamos supor, dá algum outro... Aurélio, dá um exemplo seu aí, qualquer. Ajustar finanças. Ok. Qual o seu nível de interesse disso? 10. Qual o nível de importância disso? 10. Qual a multiplicação disso? 100. 100. Dá algum outro exemplo seu? Fazer atividade física. Qual o nível de interesse? De interesse? 7. Qual o nível de importância? 8. 7 vezes 8? 56. 48, não é? 7 vezes 7, 49, não, 56, não é? 56, né? Ah, 56. Tá. Você percebe que a hora que você fizer a multiplicação, você vai ter algumas coisas suas que vão estar com uma pontuação maior e algumas coisas que vão estar com uma pontuação menor. Óbvio, se você está com problema cardíaco e você está quase infartando, a importância de você... eu não tenho interesse nenhum em ir no médico, mas a importância sua é fundamental. Tipo, é 10. Isso aqui não é. Isso aqui é só para te dar ajudar você a observar onde você vai colocar mais sua energia e o foco. Porque aí você vai olhar a coluna 3 aqui. Sim. Interessante que... Tá, eu quero fazer uma pergunta e depois fazer um comentário. Primeiro, então eu devo escolher as 5? Você falou para escolher 5, né? A hora que você pode fazer as duas coisas. Você pode fazer, primeiro faz com as 25. Para você ter a visão. Quer ver, ó? Para você achar curioso. Escolhe primeiro as 5 que você acha que é, sem dar nota, escolhe 5 e deixa de lado. Aí você faz essa multiplicação. Pode ser que uma daquelas 5 que você colocou talvez não esteja com as maiores notas. Tá. Entendeu? Então, é interessante, escreve as 5, mas faz das 25 para verificar se bate. Ok. Mas você ia fazer e o comentário é que eu estava lendo o livro A Tríade do Tempo, né? Uhum. E o autor fala sobre a esfera de urgência, importância, e quando você falou interesse e importância, é como se eu tivesse associado realmente, eu me interesso pelas coisas mais urgentes. Se tiver bagunçado um pouco o sistema, a gente vai ficar só pagando incêndio. Então. E lá ele dá as porcentagens adequadas. Você precisa ter tempo pro emergencial, entendeu? E aí, o objetivo desse exercício, a gente vai terminar nos próximos minutos, é o quê? É você ter a percepção... Aí, o que você vai atentar? Para os seus objetivos que têm uma meta maior, uma pontuação maior, e você vai procurar eliminar as que têm pontuação menor. Por quê? Qual que é o objetivo disso? É você perceber, encarar o fato de que tempo e energia são limitados. Toda pessoa bem-sucedida, ela decide o que vai fazer, em parte, ao decidir o que ela não vai fazer. Boa. Anota essa frase. Isso eu preciso anotar. Anota essa frase. Toda pessoa bem-sucedida decide o que vai fazer, em parte, ao decidir o que não vai fazer. Então, analisando
disso daí, me veio outra dúvida. Não sei se dá tempo de ficar perguntando esse monte de coisa, Juliano. Se não Pode der, falar. depois eu mando a pergunta aí. É que assim, beleza. Talvez, acho que vai clarear mais quando eu fizer esse exercício. Com relação ao que eu estava falando de focar em projetos, né? E aí eu percebi, assim, que eu estou prorrogando o meu projeto do meu curso de fitoterapia, porque eu estava investindo tempo e energia no curso de hábitos saudáveis que eu tenho com a minha amiga, né? Em parceria com a nutricionista. Daí eu pensei, eu estou colocando tempo e energia nisso, mas não está dando resultado. Pergunta, você estava no começo aqui, não estava dando resultado ou não estava dando resultado que você esperava? Porque tudo é resultado e tudo é feedback. Eu esperava. Tá bom, o resultado que a gente falou isso no começo. Tá. Daí eu pensei em desistir dessa parceria para colocar tempo e energia no meu projeto individual. Tá, a pergunta é, você já mensurou e observou quais são todas as outras variáveis onde seu tempo está esvaindo? Você já perguntou a possibilidade, qual alternativa você tem? Lembra o leque de possibilidades? O que é leque de possibilidades? Vocês dois, o que é? Você vai pegar uma circunstância, você vai pensar, tô com problema com a minha chefe lá no trabalho, entendeu? Tô com algum problema com ela. Qual que é uma possibilidade? Eu posso ir lá e matar ela? Não. Pode. É uma possibilidade. Posso ir lá e matar ela. Entendeu? Posso colocar uma bomba na casa dela e matar ela. Entendeu? Orelha é uma alma. Eu posso, talvez... Qual outro extremo que eu posso fazer? Atropelar ela. Não, você já matou. Matar é uma possibilidade. Já foi. O outro extremo é não fazer nada, ficar suportando. Ficar passivo e não fazer nada e suportar. São os dois extremos. Quais outras alternativas tem aqui no meio? Conversar. Buscar ter um diálogo assertivo? Sim. Se não funciona, qual outra possibilidade? Procurar outra forma de trabalho. Oi? Trabalhar em outra coisa. Tá, mudar de emprego. Isso. O que mais? Não ligar. Não ligar. Tá aqui. Isso já tem. Trocar de setor. Posso trocar de setor dentro da empresa? Eu posso criar mais possibilidades? Posso procurar se existe um superior a ela? Eu posso trazer evidências do comportamento que ela está tendo por alguma razão e buscar? Eu posso? E aí você cria um leque de possibilidades e aí, qual você escolhe? Você vai matar ela? Não. A Aurélia até pensou agora ali. Né? Vai ficar quieto, ficar sofrendo aquilo pensamento... Não. Geralmente é o que eu faço. Tá, mas tá funcionando? Funcionou? Nos últimos 19 empregos dela, não. Tem que resolver alguma coisa que eu acho que quando todo problema é com todo mundo, tem alguma coisa que talvez eu não tô vendo em mim. Mas o problema é eu mesmo. As ordens... Agora tá resolvido, porque agora ninguém tá mandando em mim. Eu tô louca sozinha. E aí qual a questão? A minha pergunta é, você sabe lidar com hierarquia? Não. Então, até quando? Quem não sabe lidar com hierarquia, geralmente é o quê? É adolescente rebelde que quer revoltar contra todo mundo, mas muitas vezes não consegue se bancar de fazer as coisas? Talvez. Eu falei com amor, eu tô cutucando vocês, tá? Meu papel aqui é cutucar com amor. É o quê? É você, talvez, olhar para você com outros olhos e parar de olhar com o olho da adolescente e olhar com o olho da mulher com todas as tremendas competências que você já tem. É tirar aquela visão distorcida da criancinha bagunçada, entendeu? Da criança ferida que tá aí dentro. E olhar com o olhar da mulher adulta, inteligente, competente, que dedica tempo, que está aqui dedicando a buscar desenvolvimento. Quantas outras pessoas estão lá no grupo que poderiam estar aqui? Se vocês soubessem o quanto que financeiramente eu já investi para ter esses conhecimentos que eu compartilho com vocês aqui, o quanto, né, Daisy, pagaria para estar numa sessão de 1h30 conversando comigo? Eu nem imagino. Por isso que mesmo sendo um horário ruim para mim, eu faço e fiz o esforço para estar aqui de novo. Vou fazer isso sempre. E agora eu não vou parar de fazer tarefa, né?
Todas que tiver. Apesar Não, de não saber que tem, nunca não mais... tem promessa, não sei o que vai ser, mas Não, apesar de saber que nunca mais haverá possibilidade de ganhar outro. Nunca mais é muito tempo, Deise. Ah, mas não eu promessa, eu prefiro não digo trabalhar nada. com essa... Mas a questão é, a vida vão surgir oportunidades que muitas vezes, por negligências nossas, a gente não vai desfrutar. Uhum, Porque a gente não estava simplesmente fazendo o que nos cabia. E aqui, desde eu faço um parênteses para as pessoas que às vezes não acompanham nessa visão. Se a gente colocar a visão espiritual, a porta da graça vai fechar. uhum, É a mesma coisa. Eu preciso estar pronto quando? Hoje. Quando que é a salvação? A salvação é hoje, porque se eu morrer, não adianta. Aí chegou na estabilidade que a gente falou. É hoje. Por hoje. Só por hoje. Mateus 6,34. Basta cada dia o teu mal. Se só por hoje eu faço o que precisa ser feito. Dentro com a energia que eu tenho. Se hoje eu só estou 50% de energia, eu vou dar 100% dos meus 50%. Ah, hoje eu estou sem... Não adianta nada você estar 100% de energia e você vai lá e faz meia boca, dá 30%. O mais importante é dê 100% do que você tem. Você pode ter 100% do necessário, mas se você não der, não adianta. Entendeu? A grande questão é aquilo. Fazei tudo conforme a tua força. Está escrito lá na palavra de Deus. Ele não chega e pede para você faça mais do que as suas forças. E aí você fala, tá me faltando força. Em Salmos diz, ele é a tua força. Precisa de força? Busca o Senhor. Ele é a tua própria força. Ah, eu não estou com alegria. Vai lá em Salmos 82, ele fala assim, alegra-me, Senhor, porque a ti me entrego. Ou seja, se coloca nas mãos deles que ele alegra-te. Senhor, não estou sabendo fazer, faz aqui, porque toda boa obra é tu que faz. Entendeu? Às vezes ele faz como? Colocando pessoas ou circunstâncias ou oportunidades. Cabe a nós estarmos governando as nossas ações e as nossas decisões. Por isso que eu falo assim, acorde e governe. Hoje, só por hoje. Amanhã não sei. Eu faço, planejo, eu coloco, mas só por hoje. Hoje eu dei meu 100%. Hoje eu fiz o meu melhor. Hoje eu dei o 100% dos meus 20%. Que eu estava tão ruinzinho. Aí entra aquela pergunta que eu falei. Vocês leram com calma aquele texto que eu escrevi sobre a história da construção do estado emocional? Alguém ouviu aquelas músicas que eu mandei? Viu, mano? Eu... A Tainá tá com cara de cri, cri, cri. Olha, eu entrei lá nos links, começou a musiquinha, e daí eu já fui passando para outra. Eu sou uma pessoa ansiosa, e isso também é um problema. Só significa que tem algo. Problema grande. Só significa que tem algo que você ainda precisa aprender. Escreve essa frase aqui, ó. Deixa aqui escrito para mim, ó. Escreva aí você, por favor. A gente vai terminando já já. Dá para ler? Peraí. Fez foto? Preocupação. Resultado do pensamento errado. Isso. Tô preocupado, tô ansioso. Só pensa em algo. Você está pensando errado. O processo de pensamento que você está fazendo está errado. E o que está errado precisa ser? Corrigido. Ponto. Não é me se sentir culpado. Ah, não consigo. Não dá. Culpa, punição. Já falei. Culpa, punição, erro, correção. Culpa não leva a nada. O único que podia levar foi Cristo Jesus, que levou a culpa que nem era dele. Entendeu? Construa o estado emocional. E por que eu mandei 3 músicas? E aquelas 3 músicas, elas estão relacionadas a estado de gratidão. E eu já tive momentos e situações que eu estava de um extremo nível de tensão e estresse lá em cima, em momentos que eu estava morando nos Estados Unidos, onde eu colocava aquelas músicas, ficava repetindo, cantava alto, para quê? Eu construo o meu estado emocional. Foi o que eu escrevi antes, estava assim, ó, a dor, ela é física. A dor, ela pode perdurar um período onde você vai precisar lidar com ela. Às vezes você toma um analgésico para acordar a dor, mas dor é física. Mas o sofrimento é psíquico, é um estado emocional, então pode ser alterado. A dor você pode ter que lidar com ela, permanecer com ela, mas não com sofrimento. Você só fica no sofrimento se você quiser. Para isso,
mude o seu estado emocional. E a música é uma das formas mais poderosas que existe. Só que a música não vai alterar seu estado emocional se você fizer aquele concurso do Silvio Santos que tinha assim, qual é a música com uma nota? Pé! E o cara falava, que eu nunca entendi como alguém conseguia fazer aquilo. Lembra? Tinha um programa do Silvio Santos que o cara, qual é a nota? Existe ainda? Eu falei, como é que é possível? Entendeu? Não. O estado emocional, ele não é só a emoção com um sentimento somado um período de tempo para construir a química corporal que corresponde àquilo. Então, a música precisa... Às vezes, eu pegava a música, tocava 2, 3, 4 vezes e cantava alto. Por quê? Eu não aceito ficar com um estado que não é adequado. Não, eu tô tenso, eu tô triste, eu tô bravo, eu tô preocupado, não tô... Se eu quiser, eu vou ficar prostrado na cama. Mas não, eu não aceito. Porque eu tenho técnicas, e vocês também estão recebendo técnicas, maneiras e processos onde você pode mudar o seu estado. Se você está escolhendo o sofrimento, a escolha é tua. Aí já é vitimização. E aí eu vou te dar uma tarefa, se você quiser, vai estudar vitimologia. É uma área do direito que as pessoas estudam. Sim? Nossa, eu não sabia que existia isso. Estude vitimologia. Te recomendo aí você também como profissional da área do desenvolvimento. Nato vai estudar isso. Não quero estudar vitimologia. Sabe o que é bom? Para você entender, saber identificar que toda vítima, ela permite o abusador. Uhum. Não existe vítima real nesse contexto. Só estou falando, tirando a criança que não tem a capacidade cognitiva nesse sentido. A minha amada e abençoada esposa trazendo... Olha só. Chá de abacaxi. Aparece aí, lindona. Tá bem pela janela aqui. Aparece aí, lindona. Calma aí, o que é? Nossa, que chique. Ó, o chá de maçã com abacaxi e cravo. Nossa, tá fervendo. Vou deixar aqui de lado. Chá com ju tem que ter chá, né? Então, voltando, lembra... Não existe vítima nesse contexto. Só uma criança que está sendo violentada, só que aí os pais sabem. Alguém do sistema sabe. Não tem como. Alguém deixou sozinho. Alguma coisa está acontecendo. Qual é a estrutura familiar para que esteja permitindo aquilo acontecer? O sistema está sempre mandando sinais. Por mais absurdo que possa parecer, não existe vítima, existe a permissão que ela dá de ser abusada. Isso é mais pesado e mais doido que a gente pode imaginar. Não vamos entrar aqui, que a gente já está terminando a relação desse. Mas lembra sempre, se você sabe e não faz de forma consciente, você está escolhendo. Não é mais crença limitante. Porque a crença, no momento que você toma consciência dela e escolhe continuar fazendo, você já está se vitimizando. Ela não é mais limitante. Eu gosto muito, eu tinha uma cliente, né, que ela reduziu 34 quilos. Um período de tempo bem longo e tal, mas ela comia de tudo. Mas só que o que ela fazia? Qual que era a coisa dela? Às vezes ela ia até o lugar, porque ela já tinha aquilo dentro dela de comer, ela entrava, comprava e falava uma coxinha, por exemplo. Você não manda em mim. Não vou te comer, vou lhe levar embora. Colocava no saquinho, para ela, aquilo funcionava porque ela se sentia com poder sobre o alimento inanimado. Isso é ótimo. Isso é altamente poderoso. Porque a pessoa fala assim, quem governa sou eu. Não é meu prato, não é a coxinha, não é minha vontade. Foi muito louco isso. E ela manteve ela foi minha cliente durante 9 anos. E ela manteve sempre esse peso reduzido, sempre fazendo isso, mandando na comida. Exatamente, porque na verdade ela estava exercendo o governo. Ela estava exatamente falando aquilo. Exerce o governo, agora sou eu que domino. Aí a minha pergunta é, será que o dinheiro está dominando sobre você? Pois é. Por que eu falei 10 vezes 10? Exatamente por conta disso, entendeu? Porque antes, o que eu estava vendo? Eu era além de ser vítima, né, de me vitimizar, de permitir isso, eu aglutinava mais ainda. Eu aglutinava. O que eu não queria, aumentava. É aquilo. Parece que você não está colocando foco, mas você está colocando mais foco. Sim. Então, no momento que eu decidi, chega, acabou, para. É aquilo. Você só vive na sua vida aquilo que você tolera. Exato. E às vezes é o abuso.
Exato. Não, mas... Você vive a vida que você tolera, porque a hora que você não tolera mais... A minha pergunta não é que você tem que se tornar intolerante. Sim. Você tem que se tornar intolerante à escassez, intolerante ao vitimismo, intolerante à enfermidade, intolerância à procrastinação, intolerância a tudo aquilo que tira você de seu propósito que você foi chamado para fazer. Sim. O exercício agora dos 5 objetivos foi fantástico, foi perfeito. Caiu. Quando você for perguntar semana que vem ou numa outra reunião, o que você somou nessa, eu já vou ter uma série de coisas para falar. Tá, e aí então lembra aquilo, ó, quando eu passar as coisas para vocês, por favor, comentem lá. Li, porque uma coisa que eu não sei se dá para fazer, se dá, eu não descobri ainda como que eu faço no Telegram para saber como, no WhatsApp eu consigo ver quem leu a mensagem. No Telegram eu ainda não descobri. Como que faz? Ô, Quem Juliano, visualiza? Fala. alguém que sabe como é que eu faço, por exemplo, para eu quero apagar, selecionar algumas mensagens e apagar, igual faz no WhatsApp, porque eu consigo deixar mais enxuto para, sabe, assim, eliminar o que já li, ou que eu não quero guardar. No WhatsApp eu faço No isso. Telegram? Acho que é só No clicar Telegram nela. eu não consigo. Não consegui. Ó, eu cliquei numa mensagem. Ele Dá sim, ó. Acabei de clicar aqui, ó. Não vou clicar que eu quero deixar aqui, ó. conseguiu? Ó, eu coloquei, ó. Aqui essa imagem que é do Aurélio. Eu tô clicando em cima, selecionou, tá Tá. azulzinho. Depois, Aqui em cima tem um lixo. tá. Depois você tenta fazer para você ver o que vai acontecer. Ele não vai pro lixo. Ele vai perguntar outra coisa aí. Vou clicar no Mas depois lixo. vocês me contam lá. Depois vocês me contam lá. Aí ele pergunta se eu quero apagar tudo de Aurélio Azevedo, denunciar como spam ou banir o usuário. Não, eu amo ele. Não sei. Passou oportunidade, ó. Você falou de oportunidade hoje. Não passou, não. Eu escolhi deliberadamente você. Eu não quero excluir ninguém do sistema. Porque vocês entenderem sobre constelação sistêmica, vocês vão falar que eu não quero excluir ninguém. Mas vamos lá para a gente finalizar. Então, por favor, construa o estado, verifique o estado emocional adequado. A gente pode falar disso num outro encontro nosso. Mas comente se você fez aquilo. Ou se você... Porque senão não tem eco. Entendeu? Sem eco, eu não sei como guiar aqui algum processo de transformação mais efetivo. Estou muito feliz que vocês já estão gerando resultados reais. Isso, para mim, que é o mais importante. Mas eu quero destravar mais. Eu quero fazer vocês andar mais, entendeu? Então, a minha coisa participa. Vocês chegaram lá, escreveram, por exemplo. Lembra que eu falei? Vai começar setembro. Chegou domingo e analisou sua semana, olhou seus critérios. Entendeu? Fez a sua análise verdadeira? Fiz, ouvi, tem sentido, não tem sentido. Que nem a mensagem que eu te falei lá, Tainá, é o meu ponto de vista quando eu falei sobre essa sobre o que deve guardar, guarda o coração e dei aquelas colocações. Tipo, não considere necessariamente que a verdade absoluta é para mim. Mas se posicione e fale, que legal, não tinha pensado, não tinha visto, eu pensava, entendeu? Tipo, isso é desdobrar, isso é a andragogia, é a educação do adulto. Pedagogia é ensinar criança. E vocês não são criança, não vai funcionar. Entendeu? A andragogia é o ensino do adulto. Por isso que precisa dessa... Eu tenho que destravar isso também. O que precisa acontecer para destravar? Não sei. Por exemplo, assim, a pessoa me dá o feedback do que aconteceu e eu finalizo ali, entendeu? Eu não falo outra coisa, não respondo, não... Já até reclamaram para mim disso. Uhum. Se você pretende ter alguma atuação comercial e ter sucesso nisso? Sim. Se você pretende, então é uma habilidade, uma competência para ser desenvolvida. E não existe pessoas que lidam com atuações comerciais profissional dentro de uma empresa como funcionária ou como empresária que não saiba dar feedback. Porque a falta de feedback é um antônimo... A falta de feedback é o antônimo do amor e isso mata qualquer relação. O que mata, já falei, o que mata o amor não é a raiva, é a indiferença. E o Aurélio, ele já sentiu na pele essa situação. Que às vezes ele olhava pra mim... Será que é por isso que ele faz isso também? Eu acho que você aprendeu comigo ou eu aprendi com você, Aurélio? Porque... Não, era outra coisa que ela ia falar. Ela ia falar porque eu sempre cobrei isso dela.
Entende? Ele falava que eu não dava moral porque as pessoas estavam... Às vezes falava comigo, eu falava, ok, saí andando. Ela vira as costas, não ouve. Inclusive, eu vou colocar um vídeo a respeito de feedback mesmo, no grupo lá, que vai exemplificar exatamente como a Tainá reage a feedback. Tá. Exatamente. Aí a gente pode até aprender como fazer isso. Mas o importante, Tainá, não é isso. É que esses comportamentos estão desalinhados com quem você é hoje. Você não é uma adolescente, apesar de ter comportamentos que pode ser que estejam parecidos como isso. Você é uma mulher adulta, inteligente, com capacidade, que está buscando, que talvez precise só fazer alguns pequenos ajustes. E aí, ou seja, esse comportamento não é condizente com essa mulher. E provavelmente não é condizente com a mulher que você quer ser e se tornar e realizar. Entendeu? E aí é só deixar. Sempre que você fizer aprendam, por favor, essa pergunta. O que de pior pode acontecer? O que de pior pode acontecer? Falei isso para ela. Sempre pergunte, o que de pior pode acontecer se eu fizer tal coisa? E vocês, cada um de vocês, anotem. Deise, Aurélio, Tainá, o quê? O que de pior pode acontecer se eu fizer? Eu sempre uso essa também. Por quê? Isso mensura, você percebe que você sobrevive, dá conta, então beleza, então vamos lá. Entendeu? Tainá, por que valeu a pena o nosso encontro hoje? Perdão, passamos 15 minutos. Hoje valeu muito a pena. Foi muitos puxões de orelhas bons. Hoje. Valeu a pena só de estar aqui, batendo esse papo. Eu acho que a gente para refletir o que a gente está fazendo, o que a gente não está fazendo. Eu não tô aqui para bater papo, eu tô aqui para ajudar a mudar de vida. Ai, meu Deus. Mas para mim... Por que valeu a pena? Em poucas palavras. Valeu a pena porque eu aprendi. Hoje eu tive mais conhecimento. Sabe me dizer um exemplo específico? Relacionar o interesse com a importância do que a gente busca alcançar. Legal, show. Ó, eu tô fazendo isso porque cada um de nós precisamos aprender a dar forma para o nosso cérebro, para as coisas. O que não tem forma, ele não sabe como agir. Só que a gente precisa treinar a contextualizar. Ah, porque eu aprendi. O quê? Ah, eu aprendi isso. Ah, legal. Então, agora isso tem forma. Agora teu cérebro mensura. O que não pode ser medido não pode ser mudado. Por isso que... E nada pode ser medido se não tem forma. Lembra, somos seres linguísticos. As tuas palavras e o que você escuta está construindo a tua realidade. De 0 a 10, como você tá? 10. Como você estava no começo? Em relação a agora? 6. Tá. Aurélio, por que valeu a pena hoje? A palavra de hoje porque valeu a pena é reafirmação. Uhum. E também aquilo que eu falei no início, é muito bom para a gente quando a gente vê a verdade aparecendo de formas diferentes em outros contextos, fora da realidade, como eu falei lá atrás do Garage, do evento do Sebrae. E a outra situação é assim, eu estava já esperando que você fosse perguntar, fazer alguma coisa a respeito de se ia ter ou não a reunião hoje. Tanto é que eu fui o primeiro lá que votei, falei assim, se ele falou 1, então vai ser só eu e ele, então. Uhum. Votei lá e falei, se for só eu e ele vai ser bom. Se for com outras pessoas vai ser melhor, mas tudo bem. Uhum. Então, essa é a minha ideia. De 0 a 10, eu cheguei em 10 e estou saindo 10. É a situação. Tá, não houve nenhuma melhora entre o estado inicial e o estado final? Vou colocar o 9,75 então. Cheguei com uma expectativa boa e foi surpreendido os 25 até. Tá, é só para você perceber o teu cérebro. Você precisa, sempre que você fizer... Lembra que eu falei sobre treinar o teu cérebro sobre recompensa? Sim.
tudo que você falar porque valeu a pena é uma confirmação de recompensa. Fez o exercício, você vai perguntar por que valeu a pena essa ligação com fulano? Por que valeu a pena eu ler essa página desse livro? Por que valeu a pena eu ler esse texto de provérbio? Toda vez que você fala o porquê valeu a pena, é um treino da sua área cognitiva do seu cérebro sobre recompensa. Aquilo que eu falei que talvez tenha sido uma área extremamente maltratada durante a sua infância. A sua, estou falando todos nós. Sim, claro. Então sempre responda para você, por que valeu a pena? Isso ajuda você a treinar isso. Daisy, por que valeu a pena? Porque uma hora com você vale 900 e tantos reais. 900... Por enquanto, tá? 997 reais, né? Então, quando falou que tinha, eu falei, bom, é um péssimo horário, é o horário que eu tô dando jantar para minha filha, dando banho e botando para dormir, mas vale a pena, porque você traz muito conhecimento e para mim reforçou um aprendizado que você já havia me falado, que o foco, né, quando você diz sim para uma coisa e não para as outras, e quando você falou de pessoas bem-sucedidas que elas escolhem uma coisa para fazer e dizem não para as outras coisas, né? Então é uma habilidade que eu estou aprendendo. Então valeu a pena por isso. Por entender que se eu quero ser bem-sucedido, eu preciso desenvolvendo essa habilidade. Eu quero cada vez mais desenvolver isso. Posso dar uma sugestão? Lembra só para vocês fazerem ajuste. Desenvolvendo esta competência. Porque tem gente que tem o conhecimento, tem esta habilidade, mas às vezes falta atitude de aplicá-la. Às vezes eu preciso saber falar não para o meu esposo ou para minha esposa ou para alguma outra coisa que é importante, mas que naquele momento eu preciso falar não, que não é adequado. E às vezes eu não tenho atitude por outras questões, falta atitude. Então eu tenho conhecimento, eu tenho habilidade, só que eu não estou usando aquela habilidade. Competência envolve você usar esses 3 atributos. Atitude é vontade de querer fazer. E aí a gente precisa de fibra moral para exercer a atitude. Então, é só um ajuste linguístico para a gente mudar. Eu posso ter habilidade, só que se eu não usar, eu tenho a habilidade de ajudar e fazer o que eu estou contribuindo aqui, mas eu não estava usando, transbordando na vida de outras pessoas, só naqueles que estavam me pagando antes. E vou continuar fazendo. Óbvio, é diferente com certeza uma sessão individual. Quem já fez sabe disso. Mas eu tinha essa habilidade, tenho, só que eu não estava usando. Percebe a diferença? Então, o treino da atitude é importante. É a vontade de fazer. E você vai perceber, sempre que você passar uma tarefa para alguma pessoa, dentro dos seus atendimentos, por exemplo, e você vai perceber que a pessoa até sabe fazer, está faltando habilidade, quando ela está faltando, perdão, ela tem habilidade, mas está faltando atitude, essa falta de atitude é um indicativo de um bloqueio que ela está tendo. E aí você vai trabalhar ali em cima de crenças ou de coisas que estão bloqueando a atitude. Primeiro você constrói o conhecimento, verifica, dá as tarefas para ir construindo as habilidades, mas se ela já tiver habilidade, tiver faltando atitude, ali é como se fosse a febre que vai te ajudar a indicar um indicativo de problema. A falta de atitude é um indicativo de que tem alguma trava. E aí você pode cavar por ali para achar o caminho da solução. Isso aqui você poderia entrar em mentoria de ser coach, hein? Pois é, tô esperando. Para mim aqui já está sendo a mentoria. Já falei para ti já o negócio lá, mas vamos lá. De 0 a 10? 10. Antes? 8. Tá, ok. A minha palavra de hoje foi compromisso. Eu me comprometi. No início eu não estava nem necessariamente planejando. Eu falei, o que eu vou passar? O que eu vou olhar? Não, não importa, eles vão trazer as demandas e vai ser como tiver que ser. Porque eu orei antes, oro por vocês, né? Aqui para as coisas, que Deus guie todo o processo. Por favor, lembra-te. Você é amado e você é amada do Senhor. Você foi feita à imagem e semelhança dele. Deixe de lado as coisas que não corroboram com isso. Ok? Por favor. Lembra, acorda e governa. Acorda na sua vida, acorda na sua família, acorda nas pessoas no seu entorno, acorda na tua saúde, traz integridade para a tua vida e governa sobre todas as coisas. Foi para isso que você foi chamado. Deus abençoe cada um de vocês.
continue participando. Eu falo com a Tainá e com o Aurélio para a gente marcar um dia nessa semana para a gente. Se vocês não quiserem, estou aceitando, viu? Deus abençoe, pessoal. Fica com Deus, viu? Tchau, um abraço. Ótima noite. Tchau, tchau. De volta. Tchau, tchau.